Nos foi dado um tema, em forma de pergunta, de uma forma bem direta, como posso ajudar na vocação dos meus filhos? E eu costumo dizer que para uma pergunta clara, nada melhor do que uma resposta direta, Então, à luz da palavra de Deus, vamos, identificar alguns direcionamentos que o Senhor nos dá a respeito disso. Então, o primeiro direcionamento que o Senhor nos dá a respeito de como ajudar na vocação dos nossos filhos é aceitando que eles somente irão para a direção certa nas mãos de Jesus Cristo. No Salmo 127, aí eu quero pedir ajuda aí à mídia para projetar aqui nos lados os versículos, para ajudar a igreja a acompanhar, No Salmo 127, no verso número 4, diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, por que precisamos aceitar? Porque muitas vezes nós que queremos dar a direção dos nossos filhos. Mas, na verdade, a direção certa na vida dos nossos filhos, somente o Senhor Jesus é que pode dar. E precisamos entregá-los na mão dele de forma definitiva. Número 2, como posso ajudar na vocação dos meus filhos? Colocando a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos uma ideia de que primeiro temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus, porque nós lemos isoladamente o texto lá de Deuteronômio 6. Mas na verdade o Senhor, lá em Deuteronômio 6, no verso 6, veja só o que ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, antes de mais nada, os pais precisam colocar no coração, nos seus corações, a palavra de Deus, para só então ele ensinar os seus filhos através da palavra e por testemunho. Então, primeiro entra no nosso coração, para depois, por testemunho e por palavras, nós venhamos a ensinar. Veja o que diz Deuteronômio 6, no verso 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então a ordem é, primeiro no nosso coração, para depois por palavra e por testemunho. Por que por testemunho e por palavra? São duas coisas que não podem se separar, irmãos. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Isso fica incompatível, dissonante. Não há como nossos filhos entenderem, o que nós temos de fato no nosso coração, se nós não damos testemunho em casa. Porque tudo começa no nosso lar. Como eu posso ajudar na vocação dos meus filhos? Ainda em Deuteronômio 6, o Senhor nos ensina que nós devemos ouvir atentamente a voz de Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, irmãos. São muitas vozes, ao redor, ao nosso redor, inclusive a nossa própria, que quer nos direcionar, quer fazer com que a gente haja no nosso modo de entender, quando na verdade é o Senhor que tem a resposta certa. Por isso que Ele nos ordena que a gente pare para ouvir Ele, e ouvir atentamente, não de maneira assodada, de maneira apressada, mas de maneira atenta. Ainda assim, além de ouvir Ele atentamente, reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas. Não estou me referindo aos nossos filhos, estou me referindo a nós. Nós, como pais, precisamos reconhecer o Senhor como o Senhor da nossa vida. O chamamos de Salvador, o chamamos de Deus, o chamamos de amigo, mas precisamos reconhecê-lo como o Senhor, aquele que detém o senhorio e que governa a nossa vida, para que os nossos filhos possam reconhecer em nós: poxa vida, meu pai e minha mãe têm Jesus como Senhor. Quem dirige os passos do meu pai e da minha mãe é o Senhor, é Jesus.
E muitas vezes nós queremos, com a nossa soberba, o nosso orgulho, fazer com que nossos passos sejam dirigidos pela nossa racionalidade exclusivamente. Então, meus irmãos, reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas é muito importante. Ouvir atentamente a voz de Deus, mas reconhecer Jesus como nosso Senhor, como aquele que dirige os nossos passos. E ainda, ouvindo, reconhecendo, mas amando a Ele sobre todas as coisas e pessoas, meus amados irmãos, porque Ele está acima de tudo. Mas muitas das vezes nós colocamos coisas e pessoas acima do amor que nós temos a Deus, e isso não está correto. Veja o que diz Deuteronômio 6, no verso 4 e no verso 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ouve, ame ao Senhor sobre todas as coisas e pessoas. E olhe só o que diz Mateus 10, 37. Em Mateus 10, 37, na parte B, olhe que palavra desafiadora, irmãos. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que interpretação nós poderíamos dar a isso que não seja colocar Jesus acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas? Amá-lo de todo o coração. Isso, em nós, como pais, vai ajudar muito na vocação dos filhos. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque somente o amor a Deus dá sentido a tudo. É por Ele que sofremos, cremos, esperamos e suportamos tudo. Somente o amor a Deus é possível que passemos por dificuldades, desafios e possamos crer, esperar e suportar tudo. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 7, que diz, por amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas além disso, irmãos, além de ouvir e de amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos guardar a palavra de Deus diante dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam observar em nós que nós temos zelo em guardar a palavra de Deus. E como nós guardamos a palavra de Deus, irmãos? É uma tríade, São 3 verbos: lendo, praticando e meditando a palavra de Deus. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, no verso 23, Ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então a expressão de amor que você pode ter pelo Senhor Jesus é esse: guardando a sua palavra. E esse guardar está nesses 3 verbos. Eu tenho que ler, eu tenho que meditar, mas eu tenho que praticar. Ah, Fábio, eu não tenho muita afinidade com leitura, o que é que eu faço? Peça misericórdia a Deus. Vá lá, peça a Ele ajuda para você tomar gosto pela leitura, Mas Fábio, eu não sei ler. Então peça para alguém ler. O que você não pode é ficar sem a palavra de Deus, sem meditá-la e sem praticá-la. E os filhos precisam ver isso, irmãos. Precisam ver isso. E ainda, deixando os seus filhos ver sua gratidão a Jesus por ter perdoado os seus pecados. Meus amados irmãos, nós sabemos que nós temos vida em Cristo por causa do seu perdão. Por causa do perdão do Senhor, nós temos vida abundante. Mas muitas vezes nós não deixamos que os nossos filhos identifiquem em nós essa gratidão, essa expressão de louvor a Deus por Ele ter perdoado os nossos pecados. E de fato, sem o perdão do Senhor nós não estávamos aqui. Lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 44,
Há um texto preciosíssimo, e eu quero pedir, inclusive, que a amada igreja aproveite e abre nesse texto, que tem falado muito ao meu coração, a respeito da expressão do amor para com o Senhor. Muitas vezes nós falamos muito de palavras, irmãos. Dizemos que amamos o Senhor apenas de palavras. Mas esta mulher, ela nos traz uma lição preciosíssima. Para que nós, como pais, possamos deixar que os nossos filhos vejam o quanto nós somos gratos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados enquanto pais. Não estou falando apenas enquanto pais crentes, mas até mesmo antes de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo, de ter experimentado esse perdão maravilhoso. Veja só o que diz o verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meu irmão, eu fiquei pensando, meus irmãos, eu fiquei pensando nesse texto, e fico muitas vezes, meu Deus, o quanto eu pouco expresso ao Senhor, diante das pessoas, o amor e a gratidão que eu tenho por Ti, por Tu ter me perdoado os meus pecados. Porque se não fosse pelo Teu perdão, Senhor, eu não estaria aqui. Eu costumo dizer, lá no grupo pequeno que nós participamos, eu estaria a mais de 7 palmos no chão. Quantas vezes o Senhor não me livrou da morte? Quantas vezes? Isso eu faço questão de dizer para os meus filhos. Foi Ele, exclusivamente Ele, que me perdoou. Ele me tirou de um poço de lama, colocou sobre a rocha. Ah, meus irmãos, quantos pecados. Estava vindo com o Neto para o Manaim ontem, eu, Neto e Jane, e a gente conversando sobre isso, sobre essa época do São João. As quantas e quantas vezes que eu fui para a Vila Forró, para o Vale do Jatobá, que é o caminho ali do Manaim, muitas vezes traindo minha aliança com a minha esposa, machucando a sua vida. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos, indo ali para o Parque do Povo, mas um dia, com um olhar de amor, o Senhor me perguntou: por que você não se volta para mim? Eu lembro como fosse hoje, meus irmãos. O carro que eu estava dirigindo, na época eu trabalhava na Telpa, e aquele lugar se encheu de uma paz que eu nunca tinha experimentado na minha vida inteira. E aqui nesse gabinete, através do pastor Daniel, nós oramos e eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E eu faço questão de que isso meus filhos saibam, porque se não fosse pelo perdão de Jesus na minha vida, eu jamais teria essa vida aqui dentro de mim. Então, meus irmãos, nós ajudamos a vocação dos nossos filhos, deixando que eles vejam o quanto somos gratos ao Senhor por Ele ter perdoado os nossos pecados. Irmãos, sobre tudo isso, sobre a influência dos pais na vocação dos filhos, nós temos exemplos na Bíblia sobre isso. Um exemplo
extraordinário, eu gosto muito, é do de Abraão. Esteja abrindo a Bíblia em Gênesis 22. Gênesis 22. Eu gosto muito como esse pai, ele se relaciona com o seu filho. E como ele influencia na vida de Isaac. E ele não é um pai de muitas palavras, mas de muitas atitudes, que chamam muito a minha atenção. Eu vejo Abraão como um exemplo de adorador e de entrega, amados irmãos. A partir do verso 5, está escrito: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Observe que aqui ele faz questão de adorar a Deus com o seu filho. Ele faz questão de realizar isso. E nós, como pais, irmãos, pai e mãe, nós precisamos fazer mais isso, de chamar o nosso filho e que ele veja em nós uma atitude de adorador. Qual é o problema, meus irmãos, de nós chorarmos na presença de Deus diante dos nossos filhos? Eu lembro de quantas e quantas vezes lá em casa a gente fazia campanhas de oração, né? E a campanha de oração da gente era eu, Aparecida, Ruth e Ezequiel. E teve orações que, por exemplo, a gente parou, teve uma situação em que a gente terminou a campanha e parou de orar, e Ezequiel, pequenininho, né? Continuou orando e Deus respondeu aquela oração. Os nossos filhos precisam ver isso, irmãos. O quanto nós nos prostramos e adoramos o nosso Deus. E continua no verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. Essa última passagem me chama muita atenção, irmãos, porque Abraão fazia questão de caminhar com seu filho. Era uma satisfação para Abraão estar ao lado do seu filho, na caminhada. A subida para o Monte Moriá, irmãos, é uma subida dificílima, não por ele ser íngreme, mas por causa da prova que Deus colocou a Abraão. Mas ele fazia questão de caminhar com o seu filho. E como isso, irmãos, fortalece o elo, cria um laço extraordinário entre pai e filho. A pai, a mãe, caminhe junto com o seu filho. Qual é a situação que ele está passando, ou que você está passando? Caminhe com ele. Como isso tem fortalecido, muitas vezes nós nos arvoramos como fortes, como super crentes, como intocáveis, e não sabemos que isso não representa um caminhar junto. Muitas vezes nós compartilhando, eu tenho isso com Ezequiel, que é o meu filho, né? E com Ruth. Minha filha, eu estou com esse desafio aqui, eu preciso da sua oração. Eu preciso da sua ajuda. E quantas vezes eles nos dão as mãos, Ruth é agora mais distante. Às vezes a palavra de Ezequiel chega para mim e diz: pai, isso aconteceu, vamos virar a página, vamos para a próxima etapa, Deus é conosco. E eu vejo Deus usando ali meu filho. Ô pai, ô mãe, caminhe junto com seu filho, caminhe junto. Muitas vezes nós caímos no ativismo, né? E esse caminhar junto, ele desaparece. Meus irmãos, tudo começa na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Verso 7.
Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Eu acho linda essa passagem, né? O prazer que o Abraão tem de se colocar à disposição do seu filho. O filho chama, e o pai diz, meu filho, eu estou aqui, o que é que você precisa? Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Meus irmãos, se você verificar o contexto aí de Gênesis 22, você não percebe nenhuma narrativa contando que Isaque havia participado de algum momento, né, em que Abraão havia adorado. Mas aqui eu consigo compreender que Isaque, ele presenciava esse momento. Ele entendia quais eram todos esses elementos aqui. Então Abraão gostava de chamar Isaque para perto para ele participar desse momento tão precioso, tão maravilhoso na vida de Abraão, que era levantar o altar de adoração ao nosso Deus. Então ele sabia para que servia o fogo, ele sabia para que servia a lenha, e ele sabia que era necessário um cordeiro. Tudo isso Isaque via em Abraão. Oh, irmãos, como nós precisamos espelhar isso para os nossos filhos. Como nós precisamos. O nosso testemunho, irmãos, fala mais do que 1000 palavras. Eu sei, irmão, que não é fácil. Eu sei que não é fácil para você, como pai, como mãe, muitas vezes conservar ali o testemunho de fidelidade a Deus, mas segura as pontas, clama pelo sangue de Jesus, pede a ajuda do Espírito Santo, porque teu filho e tua filha estão olhando para você. Meus irmãos, isso vai fazer um efeito tão profundo, tão extraordinário na sua vida, que você não tem ideia. Verso 9, chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Olhem só, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Aqui nós estamos vendo a obediência de Abraão. Deus colocou um lugar para ele ir, com aquele jovem, e ele foi para o lugar que Deus havia designado. Pai e mãe, não vá para o lugar que Deus não designou para você. Vá para o lugar onde Deus designou para você. Ali você experimentará o sobrenatural de Deus. E aí continua. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Aqui, meus amados irmãos, eu vejo a submissão de Isaque. Ao passo que Abraão também era submisso a Deus. Isaque via isso, irmãos, na vida de Abraão, um homem de submissão à vontade de Deus. Porque não é fácil você subir o Monte Moriá com um filho para sacrificar. Mas Isaque viu aquela submissão de Abraão a Deus. Como é importante, pai e mãe, nós sermos submissos a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Você pode nem estar entendendo por tudo que você está passando, mas se humilhe diante de Deus. Continue se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Deus vai te dar a vitória. E a Bíblia diz que Isaque foi submisso. Ele se deixou amarrar, irmãos. Eu creio aqui que ele entendeu qual era a função dele nesse momento. Porque ele foi amarrado, ele foi colocado no altar, ele entendeu. Mas mesmo assim, Isaque também se entregou. Porque ele via o seu pai se entregar nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Ele via que seu pai era um homem que totalmente se entregava a ele. E não tardou, irmãos. Verso 10, 11, diz que Abraão levantou o cutelo
Mas do céu bradou uma voz, e foi dito para Abraão, verso 12, parte B: agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho. Deus faz aqui uma assertiva extraordinária para Abraão: você não me negou o seu filho. E quantas vezes nós negamos os nossos filhos a Deus? Nós não o entregamos. Nós não deixamos que o Senhor Jesus dirija os seus passos. Não perguntamos a Deus, não abrimos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem a respeito dos nossos filhos. Nem tampouco procuramos isso, nem tampouco perguntamos. Mas Abraão nos ensina a uma entrega. E Deus disse: olha, Abraão, agora eu sei que verdadeiramente tu me ama, porque tu não me negaste o teu filho. Um outro exemplo extraordinário é o exemplo do nosso próprio Deus, irmãos, do nosso Pai. O nosso Deus, Ele realizou a mais excelente obra de entrega que toda a humanidade pôde contemplar, pôde ver. Em João, capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você entrega o seu filho nas mãos do Senhor, para que Deus faça a obra que Ele tem na vida dele, Deus sempre o faz com um propósito. Deus tem um propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. Ele tem um propósito. E não deixe de entregá-lo. Mas Fábio, hoje meus filhos estão afastados, estão distantes. Eu errei, Fábio. Eu errei. Eu já confessei meus pecados diante de Deus, como pai, como mãe. O que eu faço agora? Continue entregando seus filhos ao Senhor. Continue. O Senhor há de realizar uma grande obra, porque Ele é um Deus de propósito. Ele entregou o seu único filho para um propósito extraordinário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu filho Jesus, para que eu e você possamos experimentar a vida eterna nele. E antes de passar a palavra para a Aparecida, eu quero deixar aqui para a amada igreja uma pergunta. A mesma pergunta que o Senhor Jesus fez para Pedro, lá em João capítulo 21, verso 15. Ela é a mais desafiadora pergunta que o nosso Deus pode fazer para nós nesta manhã, para mim e para você. Amas a mim mais do que estes outros? Amas a mim mais do que estes outros? Ele sabe o que passa no meu e no seu coração. Que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. Graça e paz, irmãos, amém?
Eu estou com esse versículo nessa semana, né? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu já saí daqui edificado, né? Com essa palavra maravilhosa. Nem precisaria falar nada. Mas é bom a gente falar daquilo que Deus tem feito. Como os irmãos sabem, Ruth foi para missões. Eu e Fábio, a gente é um casal improvável, como ele disse no início. Não era nem para a gente estar aqui, né? E Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos resgatou, Ele restaurou o nosso casamento foi para o fundo do poço, né? Mas Deus nos levantou e nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Eu não poderia ter filhos, para me engravidar eu precisaria fazer um tratamento, e as condições naquele tempo eram bem pequenas, e eu nem liguei também com isso, porque eu sabia que eu não tinha condições de fazer um tratamento, então a gente seguiu a vida como a vida teria que ser seguida. E eu engravidei, né? E, de repente, a gente começou a orar, e quando a gente orava, Fábio colocava as mãos na minha barriga, e ali a gente consagrava Ruth ao Senhor, dizendo que ela ia ser uma missionária, que ela foi consagrada para vir ao mundo para servir ao Senhor. E isso foi uma oração de 9 meses, né, depois que ele já tinha se convertido. Eu aceitei Ruth, eu aceitei Jesus na minha vida num domingo, dia 31 de abril, ou era dia 30, não me lembro da data, e Ruth ia nascer na segunda-feira, dia 1º de maio. Né? Então, dali começou a nossa trajetória de vida, né? E Ruth foi criada, como o Fábio já falou aqui, em sendo ensinada, a gente tendo tempo de pregar a palavra ali para ela, ler com ela na rede aquelas bíblias que vinham ilustradas. E Ruth foi muito ensinada da parte de Deus, e a gente sempre falando de missões para Ruth. E ela cresceu com missões no coração. Então, quando ela via Fabiane, quando ela via Silvana, Darlene, ela podia estar onde estava, ela saía correndo. Quem conhece Ruth desde pequeno sabe que Ruth corria por essa igreja. E Ruth corria e dava aquela ofertinha de R$2 para a missionária. E a gente amava aquilo. Só que o tempo foi passando, irmãos. E às vezes o tempo passa e a gente esquece a oração que a gente faz lá no passado. E Ruth foi crescendo, e quando foi no primeiro projeto de Ruth, ela tinha 11 anos, foi em janeiro. Ela faria 12 anos em maio. E a irmã Edileuza levou ela. E eu não queria deixar por conta da idade. E a irmã Edileuza disse, pode deixar que eu tomo conta. Que Ruth era da idade de Duda. E Ruth foi para 14 projetos missionários. Eu acho que no 6º projeto, a gente até entendia. Só que ela foi crescendo e a gente foi tendo uma condiçãozinha financeira melhorzinha. Então, a gente pegava as férias de janeiro e ia para João Pessoa. Então, a gente queria que Ruth estivesse com a gente. Até aquele momento de família, porque era o ano todinho, tanta luta, o cansaço. E ela dizia, não, eu não quero. Eu abro mão das minhas férias para ir para o projeto missionário. E o 7º projeto missionário, que foi o mais difícil, ela tomou banho. Eu me lembro como hoje, que ela chegou em casa e disse, mãe, a gente tomava banho com uma garrafa de Coca-Cola de 2,5 litros. E era um banho por dia. E quando ela falava isso, eu não entendo como é que tu deixa de ir para João Pessoa, tá com tua família para tu ir para um projeto missionário. Irmãos, muitas vezes Deus já deu a direção, Deus já mostrou o caminho, mas nós como pai, nós somos impedimento na vida dos filhos para Deus realizar aquilo que Deus tem para realizar na vida deles. Só que isso mesmo a gente se arranhando, ela não deixou de ir para projeto. Ela foi para os 14 projetos. Entrou na faculdade, fez o curso de Direito, ia para projeto, abria mão de qualquer coisa e ia para projeto. Ela estudou na Facisa, falou com a coordenadora, perguntou se poderia, nos intervalos, ter uma salinha para ela reunir uma turma e ali eles louvarem. Ela conseguiu essa sala e durante os 5 anos que ela estudou, ela fazia esse devocional lá com as outras jovens. E tinha 2 meninas também que eram cristãs na sala, e isso serviu de apoio. Porque teve pessoas, ela passou na faculdade com 16 anos e ia fazer 17.
E teve pessoas que chegou para mim e disse: como é que você vai deixar ela ir para uma faculdade tão nova que ela vai se desviar? Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus sustentou ela. E ela foi bênção e foi instrumento de Deus naquele lugar. Porque ela tinha o Senhor como prioridade na vida dela. Então, quando eu e você investimos nos nossos filhos, gastamos tempo com os nossos filhos, a gente vê o resultado lá na frente. Então, não desista. Pode ele estar do jeito que ele estiver, mas não desista dos seus filhos. E Ruth terminou o curso, começou os estágios, aí foi quando o negócio de Gafab piorou. Quando ela começou os estágios, irmão, realmente ela não conseguia ir mais para projeto. Então, o primeiro estágio de Ruth foi em São José dos Cordeiros. Então, ela fez toda a maquete ali com Silvana do projeto e ela não foi. Ela ia assim no domingo e ela fazia aquilo ali e ela dizia. Aí foi quando eu comecei a ir para os projetos e eu comecei a me encantar com aquilo, né? Viver outra realidade, sair da minha bolha, sair do banco, irmão. Eu era uma pessoa de banco, eu não queria me envolver com as coisas de Deus, eu não queria me envolver com o ministério de Fábio, eu não queria me envolver nas congregações, eu queria estar no banco. Então, o primeiro projeto missionário meu foi São José dos Cordeiros, onde só tinha rã, e eu morro de medo de rã. Eu chorei feito menino, mas fui, para que Deus pudesse transformar a minha vida, para que eu pudesse enxergar a vontade de Deus. E ali ela disse: manhã, como me sangra eu preparar um projeto com CIO, ver todo mundo indo e eu ficando. E eu disse: Ruth, o que é que você tem hoje nas mãos? Um estágio. Então, viva o tempo do estágio. Só que não era isso, irmão, que ela queria escutar da minha boca. Porque Ruth fez as especializações, Ruth fez outros cursos. E isso começou. Foi trabalhar num cartório. E quando ela começou a trabalhar nesse cartório, no início ela se empolgou, mas depois ela foi perdendo aquela essência. Ela foi perdendo a alegria, a motivação dela. E a gente, insensível, eu fiquei insensível diante disso tudo, e Fábio também, a gente esqueceu daquela oração que a gente tinha feito. E Ruth chegava em casa muitas vezes triste, calada, tomava um banho, não queria jantar, ia direto para o quarto. E a gente ali, achando que tudo isso era normal. Só que não era. Então Ruth teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade muito grande. E ela chegou para mim, para o pai, e a gente sentou em família e ela disse: manhã, eu não sou feliz. Os discípulos não tinham nada e eles eram felizes. Eu não vejo mais sentido na minha vida. Irmãos, quando ela disse assim, eu não vejo sentido na minha vida, eu acho que acendeu todas as luzes da Energisa. Porque quando um filho vem dizer que não tem sentido mais na sua vida, é porque ele está sufocado. É porque ele está precisando da ação de Deus, mas também da ação dos pais. E foi quando a gente ali, 2h da manhã, a gente sentado, conversando, choramos com ela. Ela não parava de chorar e a gente procurou o pastor André. E a gente foi na casa do pastor André, depois a gente veio aqui no gabinete e ela chorou e pastor André ria. E pastor André dizia: chore minha filha, chore. E eu ali... E quando ela falou, o pastor André disse assim: eu não sei se o senhor se lembra, você está adiando aquilo que Deus tem para a sua vida. E ali eu entendi. E ali os meus olhos se abriram. Então, não seja impedimento para que os seus filhos façam a vontade de Deus. Caramba, ela fez um curso. Ela é mestrada, ela é doutorada, ela fez uma especialização. Ela estudou e agora ela está largando tudo para missões. Sim. Porque Deus chama um para ser mestres, para ser doutores, para ser professores, para ser advogado, para ser mãe, para ser pai, mas também chamou missionários. Porque além da sua profissão, você tem que ser um missionário onde você está. Além de você ser um médico, você ser um engenheiro, você tem que levar missões. Porque se você foi alcançado, foi porque alguém falou de Jesus para você. E se você está no banco e você não prega a palavra de Deus, você precisa rever os seus conceitos. Hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada e agradeço a Deus porque Ele abriu os meus olhos e porque Ele tirou a insensibilidade dos nossos corações e permitiu que nós pudéssemos enviar Ruth para aquele lugar. Ruth deixou de tomar todas as medicações, irmão. Ruth foi para a medicação, porque
na mente dela, o tempo estava passando e vidas estavam indo para o inferno. A ansiedade dela não foi uma ansiedade pelas coisas desse mundo, que nem muitas vezes nós temos. Ansiedade do carro novo, ansiedade para passar num concurso, porque lá em casa era assim. Ela terminava um curso e a gente dizia, terminou, vamos fazer outro. Terminou, então ela fez vários cursos. E a gente depois dizia, então agora vai estudar para concurso. Então a nossa visão estava nisso. Mas Deus abriu os nossos olhos. Ruth está lá, Ruth saiu da medicação, Ruth evangelizou a psiquiatra por 6 meses. A psiquiatra dela disse, minha filha, sua fé está dentro de você. Eu não sei por que você perdoa, eu não sei por que você tem que servir esse Senhor, eu não sei por que você tem que renunciar, eu só sei que você tem que ir. Irmãos, um psiquiatra chegar ao ponto de dizer isso, é muita presença de Deus. E hoje ela liga para mim e diz, mãe, eu estou feliz. Eu estou em casa, eu estou realizada. Irmãos, eu sei que minha filha, ela não volta mais, pastor André. Mas eu me sinto uma mãe privilegiada. Então, tenha amor à obra, tenha amor à decisão do seu filho. Se isso que o seu filho escolher, fazer missões, libere. Não prenda seu filho. Porque quando eu olho, irmão, o Parque do Povo, e eu vejo tanto de jovens que estão naquele lugar, e que os pais estão chorando, mas muitas vezes, por incentivos dos pais, eles estão ali. Porque muitas vezes o filho quer servir ao Senhor, mas você está com a sua visão. Não, você tem que ser um doutor. Você tem que ser um advogado. Você tem que ter um juiz. Meu filho está estudando, irmão, para fazer medicina. Mas eu digo ao Senhor, pastor André, se Ezequiel chegar para mim hoje e dizer, eu quero fazer missões, eu quero ser um pastor, nós vamos abraçar e vamos enviar. Porque é melhor você ter um filho sadio, mentalmente, espiritualmente, do que você ter um filho doente. Doente, porque eu sei o que eu enfrentei 6 meses com Ruth. Vendo ela chorando, sem poder deixar ela sozinha em casa, com medo de acontecer alguma coisa. Naquela festividade da missão, que aquele pastor de ontem, Calvino, pregou o ano passado. Quando terminou aqui, irmão, eu saí correndo com ela. Porque ela não aguentava a multidão de gente em cima, o barulho. E hoje eu vejo a minha filha na presença de Deus, servindo ao Senhor. Então a mensagem que eu tenho para você hoje é: entregue o seu filho. Ah, irmã, ele não vai estudar não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo estude, mas se ele tiver um chamado de Deus, libere, porque ele vai ser abençoado, você vai ser abençoado, o seu lar vai ser abençoado. E não tenha medo. Ah, mas ela vive numa vida boa, que nem eu conversando com Mateus, e Mateus lá falou, Cida, Ruth tinha tudo para não querer missões, pela vida que ela tinha. Eu disse, é verdade, mas nada do que Ruth tinha valia a pena ao que Deus tem preparado para a vida dela. Então, missionário não passa fome, irmão, porque Deus abre porta. Missionário não fica sem se vestir, porque Deus manda roupa para missionário. Missionário não fica sem ir ao médico, porque Deus manda condições de ele pagar uma consulta. Porque muitas vezes eu e você não quer, porque acha que missionário é vida de miserável. Mas não é. Porque missionário é filho de Deus, e Deus promove, e Deus levanta, e Deus abre porta. Então creia que Deus vai suprir as necessidades dos teus filhos, se ele for um missionário, se ele for um pastor. Para onde ele for, Deus vai com ele. E Deus abre todas as portas. Não tenha medo de entregar seu filho. Eu tive medo, mas eu tive que me desarmar. Eu tive que confiar. E Cristina falando sobre viver a solitude. Eu vivo essa solitude. Não pense que eu não choro ainda. Eu choro. Mas eu me alegro e choro de novo e me alegro. E quando ela posta as fotos onde ela está evangelizando, pregando para criança, para idoso, eu choro de alegria, aí choro, sinto falta. Mas eu sei que lá ele está feliz. Eu sei que ela está bem. Então confie no Senhor, entregue os seus filhos, porque o Senhor tem o melhor para a vida deles. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.